Olá, vocês irão agora participar do processo de avaliação de um sistema computacional. Essa avaliação é composta por um conjunto de 10 regras, que serão examinadas por vocês usuários. Explicaremos agora o passo a passo para executar a avaliação. Será repassado algumas tarefas para serem executadas. Durante o desenvolvimento dessas tarefas vocês irão analisar se alguma regra é violada, ou seja, não está de acordo com a sua definição. Regra 1. Visibilidade do estado do sistema. O sistema fornece mensagens que mantêm você sempre informado do que está acontecendo. Por exemplo, aconteceu casos onde você não entendeu o que o sistema estava pedindo ou executando e obteve ajuda por meio de alguma mensagem. Um exemplo. Aqui no site da Netflix, sei em que episódio estou, o nome do desenho, o que tem antes e o que vem depois. Aqui também mostra o caminho percorrido para chegar a uma determinada página. Regra 2. Correspondência entre o sistema e o mundo real. As palavras, conceitos ou expressões utilizados no sistema são familiares. Você consegue entender todos os nomes que aparecem na tela. Exemplos. Nome dos botões, nome nos menus. Exemplo. A imagem ilustra exatamente o que não pode acontecer, o uso de termos técnicos que confunde o usuário. O ideal é deixar o mais parecido possível como na realidade, como por exemplo, esse player que utiliza botões como dos aparelhos de músicas. Regra 3. Controle e liberdade do usuário. Você consegue facilmente retornar de uma parte do sistema que você acessou sem querer. Existe botão de voltar no próprio sistema. Como exemplo, podemos citar o WhatsApp, que permite o usuário apagar uma mensagem enviada sem querer, concedendo assim o controle e a liberdade do usuário. Outro exemplo é na exclusão de arquivos. No sistema aparece uma pergunta se realmente é isso que o usuário quer fazer, dando assim o controle da situação. Regra 4. Consistência e padronização. O sistema mostra alguma situação, palavra ou ação com duplo sentido. Exemplo. Que você fica achando que está fazendo a mesma coisa novamente. Como o nome já diz, deve ser mantida uma consistência no sistema. Se o sistema usa botões verdes para tomar decisões positivas, e botões vermelhos para alertas, o ideal é manter esse padrão em todo o sistema, pois o usuário vai se familiarizando, e com isso vai conseguir utilizar melhor o sistema. Regra 5. Reconhecimento em vez de memorização. As imagens e ícones que aparecem no sistema são todas familiares para você. As opções do sistema estão sempre visíveis. Exemplo. Você consegue visualizar o menu, acessando qualquer parte do sistema. Vejamos este exemplo de reconhecimento em navegação de site de compras. Exibir a localização dentro de um site de compras é muito importante. O usuário sempre tem certeza de qual categoria de produtos está navegando. Isso também ajuda a impedir que resultados não relacionados com a busca sejam exibidos. Regra 6. Flexibilidade e eficiência de uso. No sistema, há opções de atalho que aceleram o uso do sistema. Observação. Um comando que agilize uma opção no menu, ou no sistema geral, a ser ativada sem ir lá e clicar. Exemplo. Deixar uma palavra no Word em negrito. Seleciona a palavra e aperta Ctrl+N. Exemplo, deixar uma palavra no Word em negrito. Seleciona a palavra e aperta Ctrl+N. Ou então, copiar um trecho de texto. Algumas pessoas clicam com o botão esquerdo do mouse e escolhe a opção copiar. Outras usam o atalho Ctrl+C para copiar. Regra 7. Projeto estético e minimalista. O sistema possui mensagens irrelevantes e ou redundantes para o contexto que se está utilizando. O sistema apresenta a poluição visual. Um exemplo prático é o site do Google, que tem uma página limpa, somente com o essencial. Regra 8. Prevenção de erros. Existe alguma tela, funcionalidade ou tecla no sistema que pode ser melhorado para evitar que erros ocorram.
importante colocar informações extras para evitar que o usuário cometa erros ao usar o sistema, como no exemplo, está escrito que o usuário deve colocar somente os números do CPF, sem os pontos e traços, e que o CPF usado deve ser da pessoa cadastrada. Regra 9. Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros. As mensagens de erros são de fácil entendimento para você. Elas ajudam a solucionar o problema. Por exemplo, é possível ver que o sistema fornece ajudas ao usuário de como preencher os campos de forma correta, caso o usuário esteja com problemas de preenchimento. Regra 10. Ajuda e documentação. O sistema oferece ajuda para realizar determinada atividade desconhecida por você. Essa ajuda é fácil de encontrar. Um exemplo, no site da Netflix, se o usuário estiver com alguma dificuldade, deve procurar no sistema o centro de ajuda, e logo em seguida aparece uma relação com vários tópicos, esclarecendo as possíveis dúvidas dos usuários. Para cada problema encontrado deve-se anotar qual regra foi violada, local em que o problema foi encontrado, qual a gravidade do problema, uma justificativa de por que aquilo é um problema, e por fim, anotar soluções alternativas que possam resolver os problemas encontrados. Para julgar a gravidade de um problema encontrado, deve ser analisado 3 fatores. A frequência que esse problema ocorre. É um problema comum ou raro? O impacto desse problema, se ocorrer, será fácil ou difícil para os usuários superarem o problema? A persistência do problema. O problema ocorre apenas uma vez, e será superado pelos usuários, ou atrapalhará os usuários repetidas vezes. Mostraremos agora os passos a serem seguidos para executar a avaliação. Para cada regra, você, usuário, deve avaliar as funcionalidades que foram passadas no documento de tarefas. Após encontrar a violação da regra, você irá classificar de acordo com a gravidade. Para isso, existe uma escala de gravidade para facilitar a compreensão e comparação dos problemas encontrados. São elas: 1. Problema cosmético. Não precisa ser consertado, a menos que haja tempo no cronograma do projeto. 2. Problema pequeno. O conserto deste problema pode receber baixa prioridade. 3. Problema grande. Importante de ser consertado, e deve receber alta prioridade. 4. Problema catastrófico. É extremamente importante consertá-lo antes de se lançar o produto. Se mantido, o problema provavelmente impedirá que o usuário realize suas tarefas e alcance seus objetivos. Para finalizar, será feita uma reunião com todos os avaliadores, onde serão mostrados os documentos com os resultados de cada avaliador, se todos estão de acordo com cada regra violada. E com isso, fazer um documento único, contendo todas as violações que foram decididas pelo grupo. Para desenvolver o documento das regras, será usada a ferramenta UX-Check, que no final do processo gera um relatório com todas as informações. Para usar a ferramenta, você abre o navegador Google Chrome e clica no ícone do UX-Check que aparece no canto superior direito do seu computador. Logo em seguida, vai aparecer esta tela lateral, contendo todas as regras com suas definições. Com esta tela lateral aberta, você, o usuário, clica exatamente onde tem a violação da regra na página que está sendo feita a avaliação. Logo em seguida, vai aparecer o quadro para preenchimento das informações. Na primeira opção você irá selecionar qual a regra está sendo violada. Na segunda opção, você irá anotar o porquê esta parte do sistema é uma violação da regra. Na terceira opção, você irá anotar a sugestão para solucionar o problema. E no final, irá selecionar o grau de severidade, ou seja, a gravidade dessa violação. Feito isso, é só clicar em salvar.
Para cada regra violada que você encontrar, siga os passos que acabamos de ver, e no final, quando terminar de avaliar todo o sistema, clique na opção Exportar. Quando clicar em exportar, aparecerá esta informação logo acima, avisando que você estará encerrando sua avaliação, de forma que não poderá voltar para continuar, somente se fizer uma nova avaliação. Se tudo estiver pronto, clique no botão OK. Logo após clicar em OK, você será direcionado para esta página, com os resultados. Basta clicar em Download, e o documento será baixado. Este é o documento final, gerado pelo sistema. Agora é sua vez de colocar em prática o que aprendeu. Boa sorte!